Eu sou o professor Thiago e hoje eu vou fazer com vocês um exercício da FUVEST de 2013 de Química. O que nos diz o enunciado? A uma determinada temperatura, as substâncias HI, H2 e I2 estão no estado gasoso. A essa temperatura, o equilíbrio entre as três substâncias foi estudado em recipientes fechados, partindo-se de uma mistura equimolar de H2 e de I2, experimento A, ou somente de HI, experimento B. Pela análise dos gráficos, pode-se concluir que a gente vai precisar analisar alternativa por alternativa. Vamos ver o que nos diz a alternativa A. No experimento A, ocorre diminuição da pressão total no interior do recipiente até que o equilíbrio seja atingido. Bom, vamos analisar o experimento A. Ele está falando que ocorre diminuição da pressão total no interior do recipiente. Pressão dentro de um recipiente, ainda mais com todos os compostos gasosos, é equivalente ao número de moléculas ou partículas que eu tenho no meu recipiente. Inicialmente, eu tenho 2 mols de partículas, 1 mol de H2 e 1 mol de I2. Posteriormente, eu vou ter 2 mols de H1. Então, eu tinha 2 mols, depois da reação eu fiquei com 2 mols. Eu mantenho o meu número de partículas. Se eu mantenho o meu número de partículas, eu mantenho a pressão interior do meu recipiente. Então, a alternativa A é falso. Analisando a alternativa B agora. No experimento B, as concentrações das substâncias HI, H2 e I2 são iguais no instante T1. Vamos analisar o experimento B. Para analisar isso, basta olhar as curvas. Aqui está o nosso eixo da concentração. Então, os pontos atingidos nesse eixo nos dão a concentração no determinado tempo. No instante T1, H1 tem essa concentração. No mesmo instante T1, H2 mais I2 tem essa concentração, que são claramente diferentes. Então, a alternativa B também é falsa. Alternativa C. No experimento A, a velocidade de formação de HI aumenta com o tempo. Vamos observar de novo isso. Inicialmente, eu tenho 0 de HI. E, posteriormente, eu vou consumindo o meu reagente para gerar cada vez mais HI. Porém, se vocês observarem, a curvatura da curva diminui com o passar do tempo. Ou seja, a velocidade de formação do HI está decrescendo. Por quê? Porque eu consumo o meu reagente. E com o passar do tempo, isso criando o equilíbrio, eu começo a ter formação do meu reagente no sentido contrário. Então, cada vez mais decresce a minha velocidade e não aumenta. Então, também falsa. Alternativa D agora. No experimento B, a quantidade de matéria em mols de HI aumenta até que o equilíbrio seja atingido. Vamos observar. Eu estou consumindo HI para formar H2 mais I2. Então, na verdade, a minha quantidade de HI decresce com o passar do tempo, em vez de aumentar. Então, também é falso. Então, agora vamos analisar a alternativa E. No experimento A, o valor da constante de equilíbrio K1 é maior do que 1. Bom, constante de equilíbrio, a gente tem que lembrar da equaçãozinha, que a gente vai relacionar os nossos reagentes com os nossos produtos. Então, a constante de equilíbrio K1 seria igual à concentração dos meus produtos. E como aqui eu tenho um índice 2 multiplicando o meu HI, ele tem que ser elevado ao quadrado sobre a concentração de H2 vezes a concentração de I2. Essa é a nossa constante de equilíbrio. O que ele está nos dizendo? O valor dessa constante de equilíbrio é maior do que 1. Ou seja, para isso ser maior do que 1, basta o que acontecer? Eu só tenho que esse valor elevado ao quadrado tem que ser maior que o produto desses dois. A concentração desses dois é dada pela curva azul.
a concentração do HI é dada pela curva roxa. É evidente que no equilíbrio, a concentração de HI já é maior que a concentração de H2 mais I2. Só por isso já poderíamos considerar que K1 é maior do que 1. Porém, mais do que isso, a concentração de I2 está sendo elevado ao quadrado. E sabendo já que a concentração de HI é maior que a concentração de H2 mais I2, isso já me dá que essa fração vai me retornar um número maior do que 1, sendo correta a afirmação que K1 maior do que 1. Alternativa E. Muito obrigado e até a próxima.